Olá, pessoal. Vamos prosseguindo agora com a terceira parte do nosso ponto 3, mediação e arbitragem na legislação brasileira. Bem, pessoal, voltando aqui, a gente vai voltar a falar ainda sobre aquela questão do artigo 32, né? Ao seu turno, o parágrafo único do dispositivo legal mencionado permite que a advocacia pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, onde houver, poderá instaurar de ofício ou mediante provocação procedimentos de mediação coletiva de conflitos relacionados à prestação de serviço público. Lembrando que a advocacia pública da União é a federal, né? Então, onde tiver questões de conflitos de serviços públicos, pode criar mediação para resolver, até porque são áreas, como por exemplo, você pensar aí, tem luz, telefonia, água, tudo isso que são áreas que têm grande conflito. Então, seria interessante aí fazer essa mediação. O artigo 34, por sua vez, estabelece que a instauração de procedimento administrativo para a resolução consensual de conflito no âmbito da administração pública suspende a prescrição, que a gente já tinha visto aqui, essa questão de suspender a prescrição, ela também ocorre em outras áreas da mediação, né? A mediação ela suspende inclusive para particulares e também em relação à questão, ou questões, melhor dizendo, ligadas à administração pública. O parágrafo 1º do dispositivo citado determina que considera-se instaurado o procedimento quando o órgão ou entidade pública emitir juízo de admissibilidade, retroagindo a suspensão da prescrição à data de formalização do pedido de resolução consensual do conflito. Então, se instaura o procedimento de mediação quando o órgão emite o juízo de admissibilidade, ou seja, que está admitindo a mediação. E aí se suspende eventual prescrição relativa àquele conflito. O artigo 37, sim, pessoal, percebam que não são todos os artigos que a gente está discutindo, os mais importantes. E alguns também foram revogados, né? Ou vetados. O artigo 37 da Lei de Mediação faculta aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, suas autarquias e fundações públicas, bem como as empresas públicas e sociedades de economia mista federais, submeter seus litígios com órgãos ou entidades da administração pública federal, à Advocacia Geral da União, para fim de composição extrajudicial do conflito. Então, se tiver conflito, né, entre Estado, Distrito Federal e municípios com o governo federal, aí vai ser mediado através da Advocacia Geral da União, que é órgão do governo federal. Isso também em relação a empresas, autarquias, por exemplo, uma autarquia estadual, DETRAN, a UPE, uma fundação, a Universidade de Pernambuco, né, Sociedade de Economia Mista estadual, a Sociedade de Economia Mista Federal, o melhor exemplo é o Banco do Brasil, a Petrobras, né? Empresas públicas tem a Caixa, tem a Caixa é empresa pública. Qual é a diferença de empresa pública para a sociedade de economia mista? É que na sociedade de economia mista, ela pode negociar ações no mercado, como, por exemplo, a Petrobras e o Banco do Brasil fazem. Já a Caixa, os Correios, que são empresas exclusivamente públicas, só tem capital público investido. Essa é a diferença. No artigo 38 da norma analisada, existem vedações ou limitações. Vedações são proibições, viu, gente? Ou limitações para a mediação nos casos em que a controvérsia seja relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que pena, ou a créditos inscritos em dívida ativa da União. E no tocante às empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços em regime de concorrência, não poderá exercer a faculdade prevista no artigo 37. Então, aqui quais são as limitações? Primeiro, em relação ao imposto, o imposto de renda e impostos administrados pela Receita Federal, bem como se é relativo a crédito, ou seja, dívida que a pessoa está na dívida ativa da União, né? Geralmente são dívidas tributárias, e em relação à questão da sociedade de economia mista, quando ela desenvolve atividade
de comercialização de bens ou prestação de serviços em regime de concorrência. Aí são as limitações. O artigo 39 da Lei de Mediação determina que a propositura de ação judicial em que figurem concomitantemente nos polos ativo e passivo órgãos ou entidades de direito público que integra a administração pública deverá previamente ser autorizada pela Advocacia Geral da União. Então, no caso dos órgãos federais, quem autoriza a mediação é sempre a AGU, Advocacia Federal da União. União, gente, não esqueça, é o governo federal. O artigo 40 da Lei de Mediação dispõe que os servidores e empregados públicos que participarem do processo de composição extrajudicial do conflito somente poderão ser responsabilizados civil, administrativamente ou criminalmente quando, mediante dolo ou fraude, receberem qualquer vantagem patrimonial indevida, permitirem ou facilitarem sua recepção por terceiro ou para tal concorrerem. Aqui, nesse caso, pessoal, está mencionando as situações que envolvam corrupção em relação a processos de mediação administrada por servidores públicos ou empregados. Tá? Qual é a diferença de servidor para empregado público? Servidor é o concursado, o contratado. Empregado é aquele que tem o regime de carteira assinada que algumas empresas públicas adotam, né? Então, essa é a diferença. Então, aqui é esses casos, né, de corrupção, e aí eles podem ser responsabilizados de forma civil, penal e administrativamente. Né, caso se envolva mediante dolo ou fraude, e aí recebam vantagem devida, né, questão de corrupção. Então, podem perder até o cargo aí, e preso, ter que pagar a indenização também. No artigo 41 da norma mencionada, fica estabelecido que a Escola Nacional de Mediação e Conciliação, no âmbito do Ministério da Justiça, poderá criar banco de dados sobre boas práticas em mediação, bem como manter relação de mediadores e de instituições de mediação. Então, essa Escola Nacional de Mediação e Conciliação do Ministério da Justiça, né, ela pode funcionar aí como um repositório de dados sobre mediação, né, mantendo mediadores, né, e mantendo a relação com o estudo e análise da prática da mediação. O artigo 43 da Lei de Mediação confere aos órgãos e entidades da administração pública poder de criar câmaras para a resolução de conflitos entre particulares que versem sobre atividades por eles reguladas ou supervisionadas. Esse artigo 43, ele reforça essa questão da administração pública poder criar câmaras que resolvam, através da mediação, problemas entre os órgãos da administração pública e as pessoas particulares. Tanto pessoas jurídicas, empresas, quanto pessoas físicas, pessoas naturais, né? Seres humanos nascidos com vida, ou seja, nós. O artigo 46 da norma analisada permite que a mediação possa ser feita pela internet, pronto, isso antes da pandemia, viu? Esse artigo entrou, foi em 2015. Ou por outro meio de comunicação que permita a transação à distância, desde que as partes estejam de acordo. O zap da vida. Não estou brincando, isso não ocorre através de zap, não. Você marca, pode até marcar via WhatsApp, mas fazer mediação no WhatsApp, não. Mas pela internet tem havido, principalmente agora na pandemia, foi implementado com mais força isso aqui. O parágrafo único deste artigo faculta a parte que seja domiciliada no exterior submeter-se à mediação segundo as regras estabelecidas na lei referida. Nesse caso aqui, inclusive, pode participar da internet de uma das sessões de mediação, caso more no exterior. Então, isso aqui já antecipava, parece que já estava antecipando para a pandemia, né? Bem, pessoal, agora terminamos a lei de mediação, vamos falar da lei de arbitragem. Por sua vez, a lei de arbitragem, que é a Lei Federal número 9.307, de 1996, entrou em vigor em 23 de novembro de 1996, decorrente do projeto de lei do Senado Federal número 78, de 1992, o qual tem como autor o então senador
Marco Maciel. Também chamada Lei Marco Maciel, né, a lei de arbitragem, porque foi ele que deu entrada nesse projeto. Marco Maciel, vocês sabem, né, foi vice-presidente da República, foi senador, foi governador de Pernambuco, foi professor de direito também, né? E aí ele foi relator e foi o autor desse projeto de mediação, que é uma lei muito boa, por sinal. É uma das melhores normas do Brasil e é uma lei muito moderna que trouxe para o país muita coisa que veio da legislação internacional e dos tratados. Muita coisa ela reproduz o que está nos tratados, por sinal. Verifica-se que ficou registrado que para a elaboração do projeto tinha sido consultadas as mais modernas leis, né, o direito comparado, e foram levadas em conta as diretrizes da comunidade internacional, em especial as fixadas pela Organização das Nações Unidas, a ONU, na lei modelo sobre arbitragem internacional, que eles têm, né, formulada pela United Nations Commission on International Trade Law, que é um CITRAL, e a Convenção para o Reconhecimento e Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, firmadas em Nova York em 1958, e, por fim, a Convenção Interamericana sobre Arbitragem Comercial, firmada no Panamá, que eu esqueci de colocar o ano, acho que é a década de 70, 79, por aí. Mas isso não importa, não. O que importa é vocês saberem que a lei de arbitragem foi construída com base no direito comparado e no direito internacional. Então, é uma norma muito moderna, é uma norma muito avançada, né? O Brasil tem alguns casos de normas modernas e avançadas, como, por exemplo, a lei de imigração, que a gente estudou em direito internacional público, o Código de Defesa do Consumidor, né? O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, são leis assim que são muito avançadas e que seguem os parâmetros internacionais e nesse sentido, trazem disposições que estavam nos tratados internacionais. E também por isso é que interessa no curso de arbitragem e mediação internacional estudar a lei de arbitragem brasileira, porque ela reproduz muito da legislação internacional. Então, a lei de arbitragem é um diploma. Diploma é sinônimo de lei ou de norma também, viu? Dinâmico, enxuto e atual, e surge como ponto de partida para a prática da arbitragem no Brasil. Ademais, a prática de arbitragem traz bons exemplos de justiça, sigilo, celeridade e economia para as partes. Então, é uma lei tudo de bom, vamos dizer assim. É uma lei muito avançada. A lei de arbitragem foi alterada pela Lei 13.129 de 2015. Uma das principais mudanças foi no objeto da arbitragem, ampliando. Então, houve algumas pequenas mudanças, inclusive a gente vai falar de algumas mudanças aqui que houve a partir de 2015. A lei é da década de 90, né? O artigo 1º da Lei de Arbitragem estabelece que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Perdão. Então, aqui, logo no artigo 1º, define quem pode. Tem que ser pessoa capaz. Essa capacidade é do ponto de vista jurídico, ou seja, pessoas acima de 18 anos que não sejam interditadas na justiça por um problema mental, por exemplo, pessoas jurídicas devidamente constituídas, né, que não estejam falidas ou que estejam devidamente funcionando, então podem usar a arbitragem. Que isso aqui seriam os capazes, né? Pessoas jurídicas que estão todo em dia, que não sejam falidas ou que não estejam fechadas ou irregulares, e as pessoas naturais acima de 18 anos que não estejam judicialmente interditadas, né? Como, por exemplo, tem problemas mentais. E tem que ser para direitos patrimoniais disponíveis. Daqui a pouco a gente fala o que é isso. A Lei 13.129 de 2015 incluiu no artigo 1º, o parágrafo 1º. Esse símbolo aqui, pessoal, que parece dois S um em cima do outro, é parágrafo, tá? Que permite que a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. E o parágrafo 2º, que determina que a autoridade ou órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. Aqui é parecido com o que ocorreu com a lei de mediação, ou seja, autoriza que a administração pública direta e indireta
possa usar a arbitragem para resolver conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, que antes a administração pública não poderia participar da arbitragem, tá? Poderia só no âmbito do direito internacional, e nesse caso através da União, né? Inclusive o Brasil sempre usou da arbitragem para resolver conflitos com outros estados, mas estou falando, por exemplo, a administração pública de uma forma geral, ela não poderia usar a arbitragem. Aí agora, a partir de 2015, foi permitido. Direitos patrimoniais disponíveis, eu acho que eu falei um pouco no ponto 2, mas aí é bom dar uma reforçada. São aqueles os quais seus titulares têm plena disposição e giram em torno da esfera patrimonial, de bens, móveis ou imóveis, né? Esses direitos devem ser entendidos como aqueles que possuem por objeto um determinado bem, pode ser móvel ou imóvel, inerente ao patrimônio de alguém, tratando-se de bem que pode ser apropriado ou alienado. Direito disponível, pessoal, ele pode ser alienado, ou seja, vendido. Direito indisponível é aquele que não pode ser vendido. Geralmente, os direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, como, por exemplo, direito à vida, você não pode vender. Uma coisa que acho que vocês sabem, que outros países até podem, mas no caso do Brasil, não, e de outros países que seguem nosso sistema jurídico também não. Por exemplo, vender um rim. Por quê? Porque o rim é um bem inalienável. Alienar é você vender, dar em garantia, entendeu? Então a gente tem bens como a vida, um rim, um olho, né, que são inalienáveis, não pode ser vendido. Agora um carro, um terreno, ações, aí são bens alienáveis e, portanto, são passíveis de você resolver conflitos que os envolvam através da arbitragem, né. Ah, o ar também é inalienável, por enquanto, né, por enquanto. Daqui a um tempo estão cobrando também. O artigo 2º da lei em comenta estabelece que a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade a critério das partes. De direito é aquela que usa normas jurídicas para se fundamentar. De equidade é aquela que trabalha com um equilíbrio entre as partes, tá? Uma noção geral de justiça. Aí as partes escolhem se vai trabalhar com direito ou se vai trabalhar com equidade. Equidade. Agora, cuidado, nem sempre o julgamento por equidade é o julgamento salomônico, que é aquele julgamento do haha. Vamos dividir no meio, feita a história de Salomão, faz com as duas mães que disputam a criança na Bíblia. Vocês conhecem essa história? Claro, ele não matou a criança, era só para a mãe, uma das mães se manifestar, né, e mostrar quem era a mãe, que preferia deixar o filho com a outra do que a criança ser morta. Então, o julgamento por equidade é isso, é um julgamento que procura um equilíbrio entre as partes na ideia geral de justiça. De direito não, você tem que fundamentar em alguma norma nacional, internacional, né. O parágrafo 1º do citado dispositivo define que as partes poderão escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Pode ser direito até de outro país e pode ser direito de instituições privadas, como a International Chamber of Commerce, a Câmara Internacional de Comércio, que tem as normas incoterms que vocês já utilizaram, que são usadas nos contratos de comércio internacional. Se algum de vocês já fez, não sei se vocês já pagaram comércio internacional, comércio exterior, né, Comex, e já fizeram parte do projeto do LAPRE sobre isso. Então, aquelas normas incoterms, pessoal, elas não são normas do Estado, elas são o que a gente chama de lex mercatoria. São normas defendidas por uma entidade privada que atua no comércio internacional. Então, pode-se escolher? Pode. Na arbitragem, as partes podem escolher o direito aplicável. É uma das vantagens. E esse é o motivo pelo qual as empresas, no âmbito internacional, geralmente preferem a arbitragem, porque elas podem definir no contrato qual norma vai ser utilizado para julgar. Por sua vez, o artigo 2º, parágrafo 2º, também possibilita que as partes possam convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito,
nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio. Aí reforçando, apesar que eu acho que entendo que o anterior já permitia. Então, as partes podem escolher uma norma de uma câmara de comércio setorial, por exemplo, tem câmara do algodão, do aço, pode, que não são entidades estatais, são ONGs, né? São entidades setoriais que congregam empresas no mundo inteiro. Pode sim, e é usado extremamente. A lei número 13.129/2015 acrescentou no artigo 2º da Lei de Arbitragem o parágrafo 3º, que define que quando a arbitragem envolva a administração pública, será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade. Pronto, aí tem um aspecto. Primeiro, se envolve a administração pública, só pode fazer de direito, ou seja, utilizando normas jurídicas, né. E aí tem que ter a questão da publicidade na administração pública, não segue a questão do sigilo, que a gente já viu aqui, a arbitragem ela obedece o sigilo, quando é relativa a pessoas privadas, pessoas particulares. O artigo 3º da Lei de Arbitragem especifica que as partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A gente já tinha falado um pouquinho disso no ponto 2, né. Então, para as partes resolverem o conflito entre elas através da arbitragem, elas têm que fazer uma convenção de arbitragem. Essa convenção pode ser uma cláusula compromissória ou pode ser um compromisso arbitral, dependendo de como ela é feita. Alguns autores mencionam que a principal diferença entre os dois institutos mencionados, ou seja, entre qual é a diferença entre cláusula compromissória e o compromisso arbitral? É isso. A cláusula arbitral diz respeito a litígio futuro incerto e o compromisso arbitral a litígio atual específico. Resumindo, cláusula compromissória, pessoal, é quando as partes chegam, botam lá no contrato, ou num contrato em geral, num contrato específico, dizendo que qualquer conflito que surgir entre elas vai ser resolvido pela arbitragem. Já o compromisso arbitral é quando você já tem um conflito e você escolhe que ele vai ser resolvido através da arbitragem. A diferença é essa. Então, numa você já tem um conflito, na cláusula. Aliás, na cláusula você não tem um conflito ainda. Se aparecer, se surgir, né, se acontecer. E no compromisso não, você tem um conflito já e as partes escolhem para que aquele conflito que já está ocorrendo seja resolvido por meio da arbitragem. No artigo 4º da Lei de Arbitragem se conceitua a cláusula compromissória, que aí é o conceito legal, né. É a convenção através do qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, ou seja, que ainda não ocorreram, relativamente a tal contrato. O parágrafo 1º do artigo mencionado indica que a cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, não pode ser verbal, né, podendo estar incerta e inserida no próprio contrato ou no documento apartado que a ele se refira. Então pode fazer cláusula compromissória dentro de um contrato, por exemplo, contrato de compra e venda de guarda-chuvas. Aí lá no final tem especificando, tem uma cláusula compromissória, beleza, é válido. Também pode fazer uma cláusula compromissória num contrato que é só ela mesma, definido que qualquer conflito, geralmente quando as partes têm muitas relações, de negociais entre elas, por exemplo, uma situação de clientes que negociam entre si continuamente, aí eles definem num contrato específico que qualquer conflito entre eles vai ser resolvido através da arbitragem. Por sua vez, o artigo 4º, parágrafo 2º, regulamenta que nos contratos de adesão, contrato de adesão é aquele que já está prontinho, você só assina, né. A cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.
Contrato de adesão, pessoal, é aquele que você não tem como negociar, você já pega aquele modelo. Geralmente, isso é muito comum em questões de consumo, né. Você vai fazer em qualquer relação de consumo e ali ele dá um contrato padrão modelo. Então, nesse caso aqui, só é válida a arbitragem se expressamente a pessoa que está aderindo ao contrato, não que está contratando aquela empresa, né, se ele concordar expressamente com a arbitragem em documento anexo ou em negrito, né, e com assinatura especialmente nessa cláusula. Então tem que assinar no contrato e na cláusula específica, para mostrar que ele teve ciência sobre essa cláusula. O artigo 5º da Lei de Arbitragem determina que, reportando-se às partes, na cláusula compromissória, as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras, podendo igualmente as partes estabelecer na própria cláusula ou em outro documento a forma convencionada para a instituição da arbitragem, né? Nesse caso aqui, pessoal, é que a cláusula compromissória ela pode remeter ou informar que ela vai seguir as regras de um determinado órgão arbitral, uma câmara de arbitragem, por exemplo. E bem como qual é a forma através do qual vai ocorrer essa arbitragem. Isso pode especificar, ou não, que aí entra aquela questão da cláusula cheia ou da cláusula vazia que a gente falou no ponto 2. O artigo 6º da norma indicada especifica que, não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, como é que ela vai ser instituída, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem por via postal ou por meio de qualquer forma de comunicação, mediante comprovação de recebimento, convocando-se para, em dia, hora e local incerto, firmar o compromisso arbitral. Nesse caso, você está convidando a parte para instituir a arbitragem, para participar da arbitragem para resolver um conflito entre elas. Então, se não tem forma especificada, pode ser por via postal, qualquer outra forma de comunicação, desde que haja uma comprovação do recebimento, né? Bom, pessoal, vamos parando por aqui essa terceira parte. As referências são aquelas que a gente já conhece e estão no fim dos slides. Então, até daqui a pouco. Estou gravando na sequência. Bye!